Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Nesse momento nós estaremos nos dedicando mais a falar um pouquinho de aspectos importantes que vão efetivamente fazer parte da história da modernidade, que é dentro desse aspecto que nós vamos observar a ruptura que ocorre principalmente com relação a costumes, características, formas econômicas, relações de poder que existiram na Idade Média. Então vamos ao nosso primeiro tema. Aqui nós citamos então as grandes navegações, que são efetivamente um dos aspectos que vão ocorrer nesse cenário. Uma grande alternativa que nós temos diante de toda essa relação se faz através desse processo que é o processo da busca de novas riquezas, entendendo que esse cenário que vai ocorrer principalmente a este processo que se traz da Idade Média, nós vamos observar que a modernidade ela vai buscar outras fontes de riqueza. Dentre elas, a característica das grandes navegações, que vai efetivamente florar a partir do processo do mercantilismo, vai trazer uma nova vertente, uma nova referência diante de toda essa estrutura que vai se compor uma economia diferenciada que vai, em outras palavras, abastecer essa relação que passa a ser uma carência nesse momento. Ou seja, as grandes navegações e efetivamente a discussão do mercantilismo fazem parte e uma parte importante quando tratamos basicamente da Idade Moderna. Vamos ao nosso próximo tema. O Renascimento. O Renascimento, sem dúvida nenhuma, se faz também um processo importante. Nós estamos diante de toda a relação, que é a relação da nova forma de se pensar, a relação das artes, a relação das novas características arquitetônicas, a relação basicamente das ciências, que vão nesse momento transparecer, que vão nesse momento trazer uma característica diferente relacionada principalmente a esse momento. Ou seja, a ciência ela começa a ter um afloramento que vai efetivamente ter um espaço importante dentro da modernidade, que vai trazer novas formas de pensamento, novos teóricos que estarão atuando de forma intensa nesse momento. Vamos ao nosso próximo tema. A reforma e a contra-reforma, dois momentos extremamente importantes que nós trazemos também nesse processo de transição, nesse processo de reconstituição dessa sociedade. Grande parte das rupturas e continuidades vão aparecer nesse momento. Tratamos então do tema reforma e contra-reforma. A reforma, em outras palavras, ela vai trazer um processo de contradição a toda essa efervescência que o catolicismo se apresentou na Idade Média. Nós temos aí contradições, nós temos desacordos, nós temos novas formas de pensamento que vão se trazer a partir dessa relação da reforma. Ou seja, referências importantes como nós temos, como Martinho Lutero, como o calvinismo, como efetivamente também o anglicanismo que nós teremos nesse momento, serão essas referências que vão aparecer e vão aparecer de uma forma muito intensa. A visão da Igreja Católica ela traz uma referência a partir da Contra-Reforma, que também vai ser posicionada dessa forma para reformular grande parte de todas as suas estruturas. Assim nós temos um novo cenário que se constrói efetivamente a partir da religiosidade. Vamos ao nosso próximo tema? O absolutismo. Extremamente importante, nós temos dentro dessa referência a característica da mudança da estrutura de poder nesse momento. Em um primeiro momento nós temos o feudalismo, o processo descentralizado que ocorre através das características dos senhores feudais, que são aqueles detentores do poder em todo o seu território, no feudo. Quando falamos basicamente do absolutismo, nós temos uma referência importante. Nós falamos de um processo de centralização
que a partir dele nós temos uma referência que se constrói aqui, que é a ideia do Estado. O Estado é um processo muito importante que vai ser também demandado por uma série de análises e críticas por teóricos, concordando, discordando, da referência e da construção do Senhor nesse momento, que é o rei absolutista, o detentor da ideia das leis, o detentor daquele que efetivamente tem grande parte na sua mão das decisões que ocorrem nessas estruturas chamadas de Estado. Vamos ao nosso próximo tema. O iluminismo. O iluminismo ele se faz importante dentro desse cenário também, porque é a partir do iluminismo que nós temos a ideia de iluminação. Grande parte das discussões que foram trazidas na antiguidade vão ser revistas nesse momento, vão ser reconstituídas, vão se trazer como referência também para grande parte de toda uma intelectualidade que vai se desenvolver. Aí nós tratamos em grande parte do processo relacionado principalmente ao pensar, principalmente às características das ciências de forma geral, elas vão estar diante dessa relação, bem como também todo o pensamento que se traz sobre essa sociedade, diante de uma perspectiva econômica, política, social, e a filosofia nos dá essa possibilidade, principalmente nessa relação que nós chamamos então de iluminação, ou seja, o iluminismo. E vamos ao nosso último tema. A Revolução Francesa. Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, é um marco importantíssimo que nós temos nessa caminhada da modernidade. Nós temos toda uma tradição que se constrói em função do absolutismo, daquele poder centralizado na mão dos reis. Quando tratamos da Revolução Francesa, nós tratamos de um processo que vai romper com essa característica. O que antes era desenvolvido, o que antes era administrado, o que antes era coordenado e comandado pelas grandes dinastias que vão aparecer nessa fase, nós temos esse processo sendo rompido, ou seja, a sociedade toma o poder. A grande referência que nós temos é o evento chamado a Queda da Bastilha, que vai, em outras palavras, contribuir para esse processo da Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, nós temos um marco importantíssimo, o aparecimento do homem nesse cenário do Estado. A mudança de poder que vai ocorrer, o que antes estava na mão dos reis, agora passa a determinada classe que estará no poder, os burgueses, que vão efetivamente comandar todo esse cenário. A mudança é extremamente importante, vai ter uma influência importantíssima nesse momento e a gente vai perceber que as estruturas elas vão começar a se modificar. É importante nós entendermos que dentro desse cenário também, diante de toda uma perspectiva normativa que vai se construir nessa nova realidade, nós temos o aparecimento do homem, o que antes não existia. Ele aparece efetivamente como aquele que tem os seus direitos. A Carta do Homem, sem dúvida nenhuma, é um dos processos importantíssimos que se constitui e faz essa referência em uma mudança da forma de pensar, em uma mudança de comportamento, em uma mudança da estrutura social a partir dessas novas referências que se constituem na Revolução Francesa. Aqui nós tivemos alguns pontos importantes que fazem parte de todo esse cenário da história da modernidade. E é importante você entender que é um processo que, em alguns aspectos, tem a sua continuidade e, em outros aspectos, nós temos o processo da ruptura. Isso o que se faz diante de toda a leitura da história. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a história moderna e nos encontramos no nosso próximo vídeo.